Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso conteúdo técnico. Vocês já estão gostando, acostumados? Como vocês já sabem, eu sou a Aline Guache, junto com o engenheiro Márcio. Nós somos a M Consult Engenharia, com muita alegria, muito vigor, muita informação. E hoje eu vou trazer conteúdo técnico para vocês. Não sou só garota propaganda não, eu também tenho muita coisa legal para compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre planejamento de incorporação e construção de edifícios. E aí pode ser tanto construção e incorporação de edifícios comerciais, residenciais, industriais, públicas ou privadas. Fique aí, acompanhe o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, tá? Falando sobre planejamento para incorporação e construção, nós podemos dividir entre 4 etapas, tá? Quais são elas, Aline? Vamos lá? Estudo preliminar, nós temos projetos, construção, recebimento, que pode ser recebimento ou entrega da construção. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar para vocês sobre os 2 primeiros tópicos, estudo preliminar e a parte de projetos. No vídeo 2, nós vamos falar sobre construção e a parte de recebimento. Então, é muito importante vocês assistirem esse primeiro vídeo e, em seguida, assistir o segundo, que vocês vão conseguir ter uma visão do todo que eu preparei com muito carinho para vocês. Aline, mas o que você está querendo dizer com planejamento, né, para incorporação e construção? Bom, pessoal, para que exista, né, todo o processo construtivo, lá atrás, muito tempo antes, começa toda a parte de planejamento de como realmente tem que ser, e eu vou trazer para vocês os tópicos abertos, o que acontece e como acontece em cada fase. Então, vamos começar falando para vocês que para viabilizar, né, um negócio, você tem que pensar, planejar desde a parte de compra do terreno até a entrega para o cliente final. O cliente final, muitas vezes, não é a incorporadora, é quem vai usufruir, o usuário desta edificação. Dentro disso, quero falar para vocês que muitos colegas, eles têm ali no dia a dia algumas interfaces com áreas que eu estarei citando aqui, mas não conhecem na prática, não têm a vivência de como funciona a área do coleguinha. Curioso isso. A gente está ali todo dia, né, batendo na porta do amigo pedindo informações e interagindo com todas as questões do trabalho, mas a gente não tem ideia como de fato funcionam, né, as ferramentas e como que é dividido ali o trabalho. Por isso eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi na experiência e com bases em normas, tá? Todas essas questões levantadas aqui hoje, elas foram referenciadas através de normas e muito conhecimento. Claro que cada empresa, ela acaba definindo ao longo do tempo uma metodologia de trabalho. Então, pode ser que determinada empresa aplique de uma forma alguns itens e outros ela acaba consolidando, e aí vocês que trabalham, que estão ali no dia a dia, acabam não enxergando de forma tão aberta como eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, eu vou começar falando sobre estudos preliminares. É uma fase extremamente importante e quando vai nascer, é lá atrás, quando você pensa na compra do terreno, como vão surgir, né, as ideias para esse negócio. E aí eu vou abrir um pouquinho agora para vocês sobre estudos preliminares. Em estudos preliminares, nós vamos falar sobre planejamento. Como que funciona esse planejamento? Dentro deste planejamento, é a hora de verificar como vai ser a compra desse terreno, a localização, qual que é a finalidade dessa construção. Então, muitas vezes, uma incorporadora ela está extremamente interessada na compra de um terreno. Porém, quando ela faz esse estudo, nessa fase de planejamento, ela verifica que aquele terreno não é interessante para o tipo de negócio dela. Então, é uma fase extremamente importante. Dentro dessa parte de planejamento vem
Então, como eu disse para vocês, né, a compra do terreno, a localização, aí vem todos os estudos geotécnicos, levantamentos topográficos, a parte de levantamento de profissionais. Então, você tem que montar todo um corpo técnico de profissionais para auxiliar em toda a fase de compra do imóvel. Aí você vai comprar, muitas vezes você tem construções, então você vai ter que entrar com fase de demolições. Quando você vai verificar essas etapas, isso acaba onerando muito. Então, esse estudo de viabilidade financeira também é feito dentro dessa fase de planejamento, em estudos preliminares. Você definiu ali qual é o tipo de negócio, você vai precisar ter o seu escopo de profissionais também muito bem definidos. Então, qual é o arquiteto que você pretende colocar ali para você poder desenvolver o projeto para aprovação na prefeitura? Porque hoje nós sabemos que o nome do arquiteto, ele conta muito para a venda do imóvel. Na hora de você fazer a parte de corretagem, quando você vai fazer o folder, a assinatura do arquiteto no empreendimento, ele conta como um fator muito positivo para marketing. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta da caneta e verificar se financeiramente vai caber dentro do negócio. Porque não é só comprar o terreno, você tem que verificar se o terreno, o valor que você vai investir lá na frente, depois de anos, quando você realmente conseguiu aprovar e realizou a venda, se você vai ter ali a porcentagem de ganho, né, de lucro dentro desse negócio. Então, todas essas etapas ficam em estudos preliminares na fase de planejamento. Ainda dentro de estudos preliminares, temos os estudos geotécnicos. Neste momento, a empresa contratada para realizar essa fase, essas verificações, ela vai precisar fazer sondagens, verificar quais, né, dentro dessas sondagens, os tipos de solo, nessa região, quantos subsolos você consegue executar, precisa ter subsolo, não precisa, financeiramente é viável para o tipo de negócio. Então, tudo está dentro de estudos preliminares. É necessário também fazer toda a vistoria. Lá no vídeo anterior, nós falamos sobre o trabalho de um perito, né, que é realizar vistoria cautelar de vizinhança. É realizada, então, essa parte de vistoria dentro de estudos preliminares também. E a viabilidade financeira, por quê? Muitas vezes existem empresas que só incorporam, e essas incorporadoras, elas podem ter diversos tipos de negócios. Então, elas podem ter acionistas, elas podem ser empresas que incorporam e constroem, ou apenas incorporam e dão para outras empresas construírem e fazem ali as concorrências. Muitas empresas trabalham com caixa, outras com financiamento bancário. E aí a gente vai já dar um spoiler para vocês que nós teremos um vídeo falando sobre certificação ISO, né, que é a certificação de qualidade na construção civil. Mas, Aline, o que isso tem a ver com o que você está falando agora? Vou deixar aqui para vocês já um spoiler que, para realizar o financiamento, para liberação, né, de dinheiro para construção, alguns bancos exigem essa certificação. Por isso que a certificação ISO ela é tão conhecida na construção civil, né? As empresas acabam buscando essa certificação para que elas consigam o financiamento aí junto às instituições bancárias para viabilizar o negócio. Mas vai ter um vídeo falando só de certificação ISO e fique aí porque vai ser, ó, muito interessante para vocês. Continuando aqui falando de estudos preliminares. Todo esse planejamento inicial, ele vai definir se o negócio de fato vai acontecer ou não. Beleza, Aline, deu tudo certo, todas essas etapas que você mencionou aqui, claro que, como eu disse lá no início, cada empresa, né, cada incorporadora, ela vai definir aí seu tipo de estudo preliminar, mas falando de uma forma genérica, é assim que o mercado faz e trabalha. Definida essa fase, foi legal, pode ser que a curto, médio ou longo prazo, dentro de cada necessidade, dentro de cada negócio, de cada incorporadora, definiu, vai acontecer. Aí a gente vai para a etapa 2, que é a etapa de projetos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre projetos. Então falamos sobre estudo preliminar, agora vamos para projetos. Falando de projetos,
o projeto mais importante para que você consiga a aprovação, e você só vai conseguir a aprovação, é com o projeto arquitetônico. Nessa fase, também existe o estudo preliminar, aonde o escritório contratado para realizar o projeto arquitetônico, ele vai conseguir verificar quais são as melhores soluções arquitetônicas para atender às expectativas do cliente e que seja viabilizado também o negócio. Então, não é só pegar e falar assim, eu vou fazer um prédio aqui residencial e vou colocar fachada ventilada. Mas fachada ventilada em prédio residencial? Será que dá certo? Bom, não vou responder essa pergunta aqui agora porque não é o tema. Mas todos esses estudos, né, os arquitetos, eles realizam nessa parte de estudo preliminar, para que eles consigam ter aí as plantas necessárias para a aprovação do projeto na prefeitura. Então, cada região, ela tem o seu COE, que é o Código de Obras e Edificações daquela cidade em específico. E aí, esse projeto, ele já é elaborado nessa fase preliminar, obedecendo todas essas regulamentações que estão dentro do COE. Com as plantas, os cortes e as elevações, dá-se a entrada, né, na prefeitura para verificar a aprovação e aí sim dar início, após todas essas etapas, à fase de construção. E aí, a aprovação do projeto na prefeitura pode ser que demore e em outras regiões pode ser que seja muito rápido. Isso vai depender do tipo de construção, do negócio, da sua região. Se aquela incorporadora, ela já está ali, né, habituada a desenvolver projetos dentro já de um padrão que já está ok, é aprovado com facilidade na prefeitura. Muitas vezes ela quer mudar a tipologia de construção e aí acaba, né, ousando um pouco mais aí no projeto arquitetônico, e isso dá um pouco mais de trabalho, demora um pouco mais, mas eu também não vou entrar na fase de como funcionam as aprovações de projeto aqui, senão fica muito cansativo para vocês. Conseguiu a aprovação? Aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Muitas incorporadoras, elas já também constroem. Então, nesse caso, o processo acaba sendo automático dentro da própria incorporadora, porque ela já delega para a outra área, que é a área de construção. Quando ela não constrói, inicia-se aí as concorrências. Meu Deus, Aline, o que são concorrências? É tanta coisa, tanta novidade, tanta informação. As concorrências é aquela fase onde elabora-se uma carta convite e coloca ali todos os dados do empreendimento com esses projetos iniciais. E aí vem uma outra questão. Algumas incorporadoras terceirizam a parte de coordenação dos projetos. Outras, elas desenvolvem internamente. E tem um terceiro caso. Então, a gente tem aquela que ela pode contratar uma empresa terceira para realizar a coordenação, ela pode desenvolver dentro da própria incorporadora toda a coordenação de projetos, ou ela coloca no escopo para que a construtora ela contrate todos os projetistas, faça a coordenação dentro daquilo que é o escopo definido pela própria incorporadora. Então, a gente tem esses três casos no mercado. Dentro dessa carta convite, isso já está definido, e aí coloca todas as metodologias construtivas, todas as exigências técnicas, e inicia-se a fase de concorrência, e aí que vence o melhor, né? Muitas vezes, essas concorrências, elas acabam sendo definidas, né, como o ganhador pela parceria que muitas incorporadoras já têm com alguma construtora há muitos anos, ou por indicação. Os negócios, eles dependem muito de quem está ali na frente, de quem está fazendo a gestão naquele momento. Então, como eu falei para vocês, a receita básica é essa, mas cada empresa, ela define o que é melhor para o seu tipo de negócio. Então, dentro dessa fase de projetos, a gente tem o estudo preliminar, conseguiu a aprovação, inicia-se as concorrências, vamos para a parte agora de construção, que a gente vai para o tópico 3 desse assunto para vocês. Nesse primeiro vídeo, nós trouxemos para vocês dois tópicos, então nós falamos sobre estudo preliminar e nós falamos sobre projetos. No vídeo 2, nós vamos falar sobre construção e entrega, né, dessas edificações após serem construídas. Então, é muito importante que você que assistiu o primeiro vídeo, gostou,
curta, compartilhe, ative o sininho, esteja conosco e aí fique com a gente, porque no vídeo 2 o conteúdo também tá muito bacana, tá muito bom, viu? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigado pelos seguidores fiéis que nós estamos adquirindo aí. Esperamos continuar trazendo para vocês conteúdo cada dia melhor, tá bom? Obrigada!